Não importa. O que os outros pensam de você não é problema seu, é problema deles. O que vale realmente para a sua vida é você reconhecer a maneira que vive. Você vive de uma maneira que você faz o bem para si e para o mundo, então isso já é algo positivo. Você não deve explicações a ninguém. Se alguma pessoa acha que você deve explicações a ela da sua maneira de viver só porque você vive de uma maneira livre, saiba que você não deve. Porque quando você começar a se libertar, às vezes acontece de algumas pessoas perceberem a sua libertação, e isso gera um incômodo nelas. Aí elas vão tentar te derrubar. Quando não conseguirem, vão buscar manipular os outros para pensarem mal de você. E nesses casos, é importante você perseverar para se manter firme. Quando você deixa de ir para algum lugar e de aproveitar a sua vida por causa da opinião alheia, você está atrasando o seu futuro. Você tem sonhos, desejos, objetivos e quer realizá-los. Só que, no momento que você planeja realizá-los, caso você fique ligando para a opinião alheia, sempre que você estiver realizando, você vai se atrasar. Porque a sua atitude vai ser medida a partir do ponto do que os outros podem aprovar e validar na sua vida. Pode parecer difícil de entender. Você pode voltar ao vídeo e ouvir de novo. Eu vou repetir. Quando você fica ligando para a opinião dos outros, você começa a medir as suas atitudes, os seus movimentos, você mede os seus movimentos de acordo com o que os outros vão aprovar e validar. Como funciona isso? Você está em um determinado lugar e vamos supor, você planeja ir para um evento. Para esse evento, você está com vontade de ir de blusa vermelha e calça preta. Só que você deixa de ir de blusa vermelha e calça preta porque quando chegar lá tem um determinado grupo de algumas pessoas que você liga para a opinião delas que vão te julgar. Aí você deixa de ir por causa disso. Nesse caso, você está medindo as suas atitudes e os seus movimentos para ficar de acordo com a aprovação e a validação daquele grupinho de pessoas. O seu eu do futuro, todas as vezes que você deixa de agir por causa que liga pro que vão pensar de você, o seu eu do futuro fica tipo, que droga, cara, faltou tão pouco, se liberta. Ele fala desse jeito, porque sabe que você está sabotando a sua vida. Você não está aqui vivendo para agradar ninguém. Você pode pensar assim, mas onde eu vivo, onde eu moro, onde eu trabalho, se eu não ficar agradando, eu não vou ter o resultado, eu não vou ter o que eu quero. Se em determinado ambiente você só tem o resultado, se você agradar determinadas pessoas, se você tiver que arrancar pedaços de si mesmo para agradar alguém, significa que este ambiente não é para você. Porque existem inúmeros ambientes e inúmeras pessoas que não têm o interesse que você agrade elas, mas sim que você gere valor. Não tente agradar as pessoas, gere valor a elas. Aqui nesse vídeo, eu não estou querendo agradar vocês, mas eu quero gerar valor, ajudar vocês e, com esse conhecimento, fazer a diferença na sua vida. Isso é que é importante. E se você acredita em Deus, melhor ainda, porque você faz aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí sim é o que realmente faz diferença na sua vida. Quando você está cumprindo o seu propósito e a sua missão. Lembre-se o seguinte: se você já está cumprindo a sua missão, você não tem que agradar mais ninguém. Pensa o seguinte, você está fazendo bem à humanidade. Você está compartilhando conhecimento que gera valor, que ajuda. E ainda assim existem pessoas que
não vão gostar de você porque você não fica tentando agradar ou não enaltece ninguém, você realmente quer ter um contato íntimo com uma pessoa que não valoriza o fato de você seguir o chamado de Deus do seu coração, cumprir o propósito que Ele colocou para você fazer e não valoriza o fato de você compartilhar ideias que realmente ajudam as pessoas. Você realmente quer ficar bem conectado com alguém que não valoriza isso em você? Não valoriza as suas habilidades? Aqui é uma questão para poder refletir. Se eu que estou gravando esse vídeo aqui, eu fico gravando para poder conquistar alguma pessoa, para ver esse vídeo, para tentar agradar ela, aí eu fico medindo meu movimento. Desta forma, eu não vou estar cumprindo o meu chamado. Eu não vou estar vivendo a vida à minha maneira. E eu não tenho que viver a minha vida de acordo com como disseram. Você não tem que viver a sua vida de acordo como disseram para você viver. Você é uma pessoa livre. E lembre-se, cada ser humano tem um livre-arbítrio. Você pode decidir. Caso você seja refém das outras pessoas, da opinião alheia, você pode achar que não tem escolha. Porque a vida inteira você limitava seus movimentos. Você poderia fazer muito mais. Poderia ir além. Você estava no lugar. Poderia brilhar. Poderia ter um sucesso. Poderia expandir. Se expressar. Viver bem. Ser feliz. E deixou de fazer isso. Porque tinha gente lá. Seja uma pessoa que te insulta, ofende, tenta diminuir. Você deixou de viver a sua vida por causa disso? Está na hora de assumir a liderança da sua vida. Ser o dono de si mesmo. Se você ainda é refém do que é que os outros vão achar de você e você limitar o seu movimento, você não está sendo dono da sua vida. Por qual intuito você vai querer seguir a sua vida, sendo que você não é o líder de si mesmo? Imagina que você é um trem. Um trem. Nossa, pum! Aí tem dois caminhos. Você quer ir pela direita, mas aí alguém quer que você vá pela esquerda. Aí você acaba indo pela esquerda? Que sentido tem isso? Não tem sentido. O sentido é quando você dita a sua vida. Você que está nessa situação pode pensar: ah, Wesley, mas para sair dela não é fácil, realmente não é fácil. Eu já me libertei muito, mas ainda hoje eu ainda estou me libertando de algumas coisas. É um processo. Eu vou falar aqui para vocês o que eu descobri que estava atrapalhando de eu me libertar. São crenças e condicionamentos. Que crença era que eu tinha que estava me atrapalhando? Que provavelmente é o que está te atrapalhando também. É a crença de que quando você fica medindo seus movimentos por causa da opinião alheia, e quando você faz isso, meio que você fica de boa com a opinião das pessoas. E eu achava que isso era algo positivo, que era algo bom, que era algo de Deus, que era algo assim. Só que na realidade eram crenças que foram passadas para mim desde pequeno, que estavam me limitando. Eram cadeias que foram colocadas em mim. A outra crença que estava me atrapalhando era uma assim. Eu achava que eu tinha que ficar perto, eu tinha que ficar certinho em tal lugar. Pronto, lembrei de duas. Essa que eu tô falando aqui, que era que eu tinha que ficar de tal maneira em tal lugar, porque é assim que a pessoa se comporta. E isso também é um condicionamento. Não, o ser humano se comporta assim. Ou seja, tem um padrão, que em qualquer lugar o ser humano se comporta nesse padrão. Ficou fora, aí eu já começava a ficar assim, aí eu ficava medindo meu movimento, igual eu falei pra vocês.
Isso aqui era um condicionamento. E o outro problema que eu tinha, que esse aqui que eu acabei de falar, e esse que eu vou falar aqui para vocês agora, nossa, não foi fácil libertar. Não foi fácil. Realmente, gente, não é fácil. Quando a pessoa diz, mas não é fácil, é porque é verdade, não é fácil. Mas quando a gente tem a ajuda, o conhecimento, a clareza, e a gente realmente determina que quer mudar, aí sim consegue mudar. Esse outro aqui, que eu vou falar para vocês, ele me prejudicou demais. Que é o que eu tinha que ser certinho. Eu acredito que muita gente passa por isso, que a pessoa tem que ser certinho. Como certinho entre aspas. O que é esse certinho? Na minha época, esse certinho tinha a ver com não pode gritar, não pode brilhar muito, tinha a ver com isso, não podia brilhar muito. É porque é comum no mundo hoje ter muito esse pensamento, né, que está tendo, de que a pessoa não pode ter muito sucesso, não pode brilhar muito, principalmente brilhar. Não sei porque todo esse embolo contra brilhar, não pode expandir muito, né, porque pode incomodar, incomodar justamente no certinho. Tinha que ficar todo travado, porque vai que eu me mexia de um jeito e incomodava. E isso me impedia de ser feliz, de me expressar, aproveitar minha vida. Eu não conseguia viver, eu estava apenas sobrevivendo. E quando você tem esse certinho, né, esse condicionamento, essa crença, esse pensamento, você meio que, no momento que você, é porque essa parte aqui é a que fica ruim, que é, quando eu ficava, poxa cara, eu começava, é porque às vezes a gente meio que esquece, né, aí se solta um pouco, aí voltou o pensamento que, nossa, não pode se soltar, tem que ser certinho. Aí meio que você volta, aí fica todo aquele, você se sente constrangido, né, tipo, a pessoa nem vive direito, não dá nem pra viver. E enquanto você tiver esse certinho em você, essa crença, esse condicionamento, aí vai dificultar muito para você se libertar da opinião alheia, ser a pessoa que dita a própria vida, que escolhe o próprio caminho. Eu passei aqui, foi 3 coisas, né, que estava atrapalhando. Aí eu vou passar aqui agora para poder deixar um conteúdo melhor para vocês, o que vai ajudar a se libertar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque isso que eu vou dizer aqui, eu praticamente foi o único lugar que eu vi essa palavra até hoje, com mais de 20 anos, o único lugar que eu vi essa palavra foi no livro do Napoleon Hill. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro tem uma palavra específica chamada autodeterminação. E essa palavra aqui, ela é tão poderosa que ela vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. O nome dela é autodeterminação. O que é autodeterminação? Autodeterminação para vocês terem a consciência profunda dela, é com autoconhecimento. A consciência profunda. A consciência profunda dela é o que verdadeiramente importa. Mas eu vou explicar, vou falar. A autodeterminação é a escolha por si mesmo. Ou seja, você escolhe por si mesmo. É uma escolha totalmente fixa no livre-arbítrio. Você não tem um livre-arbítrio? É a escolha totalmente fixa no livre-arbítrio.
Imagina o livre-arbítrio como é intrínseco no ser humano, imagina que como se fosse uma base. Essa escolha é a partir dessa base, a partir do seu livre-arbítrio. É uma escolha mais pura, mais consciente, mais fixa, mais verdadeira. Quando você tem essa autodeterminação, aí o jogo muda em 100%. Outra coisa que também vai ajudar vocês a se libertarem. Quando você está querendo se libertar, você meio que tem... Não sei se você já chegou nessa parte, tá? Porque pode ser que você já tenha chegado ou não tenha chegado. Provavelmente não chegou. Que é a questão da revolta. Ou seja, você se revolta com essa situação. A revolta ajuda, nesse caso. Você se revolta com essa situação. Só que, às vezes você se revolta. Pum! Ah, quando chegar lá eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer isso aqui. Você chega lá e não faz. Quando isso acontece, você faz uma coisinha. Que é o seguinte. Você se revoltou. Não, chega lá eu faço isso. Antes de você chegar no lugar que você quer se libertar, vamos supor, cerca de uns 30 segundos antes, ou 1 minuto, o tempo que você quiser. Eu falo 30 segundos porque talvez você não tenha isso muito desenvolvido. 30 segundos antes de chegar lá, você se observa. Auto-observação. Aí você tá chegando no lugar ou em qualquer canto que você quer se libertar. Aí você começa a se observar. Ou seja, aqui. Você tá chegando, aí 30 segundos antes você começa a se observar. Você observa o que você pensa. Você observa o seu corpo. Observa a sua mente. Observa as emoções. Observa o sentimento. Observa qualquer ideia que vai aparecer. Por quê? Quando você começar a observar, você vai pegar os pontos que você precisa ir tirando para você se libertar. Quando eu comecei a fazer isso, aconteceu o seguinte. No momento que eu chegava, pode ser que o seu caso seja um pouco diferente, por isso, observar. Aí eu tava chegando, eu vou compartilhar porque vai que te ajuda, né? É o seu caso também. Eu ficava chegando e um pouco antes de chegar no lugar, eu já ficava com aquela sensação nervosa, né, e tal. Poxa, eu ficava meio que tentando controlar o que ia acontecer, pensando, esperando algo ruim e tal. Aí, quando eu tava chegando, eu percebia que no meu caso, a minha mente meio que surgia algumas ideias. Como assim ideias? Eu ficava chegando e às vezes eu pensava naquilo que eu não queria. Tipo, vamos supor que eu não queria aparecer muito, né? Vai que me acusem, vai que alguém me ataca verbalmente. Aí eu pensava nisso. Pouco tempo antes de chegar, eu criava um mini cenário na minha mente disso. Tipo rápido, em questão de segundos assim, ó. Aí eu chegava e criava. Aí eu comecei a perceber isso. Aí eu parei com isso. E tem outros fatores também, tá? Que você vai descobrindo com o autoconhecimento. Que é o seguinte. Às vezes, é um ponto que sustenta outro. Deve ser difícil de entender. Um ponto que sustenta outro. Para você se libertar, existem umas coisas que vão te atrapalhar e que vão te ajudar. E uma das coisas que vão te atrapalhar é a negatividade. Se você anda sendo uma pessoa negativa e na sua vida você percebe que existe uma certa massa negativa, aí é importante resolver isso, porque isso vai te atrapalhar muito. E o que vai te ajudar é você ir se tornando mais positivo. Aí é como se você ganhasse mais corpo, mais energia para resolver a situação. Pessoal, se você tem interesse em lições de vida para mudar
para viver melhor, na descrição do canal aí tem um link do meu e-book chamado Lições de Vida. O livro é de lições, tem 44 lições. Aí se te interessar, você clica aí e adquire. Pessoal, esse aqui é o vídeo. Eu torço que ele possa te ajudar. Eu criei ele para te ajudar a viver melhor, a crescer e a evoluir. Se inscreve no canal, compartilha e curte também. E valeu!